Gente, hoje a gente vai falar então sobre depressão, né? Eu vou fazer toda a parte introdutória para que vocês entendam o que acontece dentro do nosso cérebro quando a gente tem depressão ou quando alguém que a gente conhece tem depressão, o que acontece lá. Ela pode ter origem emocional, como pode ter origem genética ou algum tipo de origem ambiental. Mas o que acontece lá nos neurotransmissores é isso que vocês vão entender, para que vocês entendam depois o que a gente pode fazer para colaborar com esse momento. Então, presta atenção na história que eu vou te contar e em como eu vou te mostrar até a gente chegar lá no final, que são os nossos neurotransmissores, tá? Então, o nosso corpo ele é todo controlado pelo sistema nervoso, e aí quando a gente fala em sistema nervoso, o que a gente tá falando? Do nosso cérebro, mas também de todos os nervos envolvidos, enfim, todas as conexões que tem no nosso corpo, tá? É como se fosse uma rede elétrica toda ligada. Então, eu tenho o neurônio, que é a célulazinha do sistema nervoso, em todo o meu corpo, próximo aos meus órgãos, próximo ao músculo, e tudo isso eles fazem como se fosse uma conexão, né? E levam as informações ao nosso cérebro, como o nosso cérebro também pode levar informações a ele. Além do sistema nervoso, a gente tem também o sistema endócrino, que colabora com o funcionamento do nosso corpo. Mas hoje o nosso objetivo é entender esse sistema nervoso e o que acontece nele. O sistema nervoso, o cérebro, se a gente for abrir ele no menor partezinha possível, a gente vai chegar na célulazinha dele, que é o quê? Um neurônio. Que é isso, Jorge? O que é um neurônio? Isso é um neurônio, tá? Basicamente. Então, ele pode estar disposto assim, mas eu vou apresentar ele assim para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Isso daqui se chama axônio, é o que conduz o impulso elétrico com a informação. E aqui são os dendritos. Tá? São os dendritos que ele acaba se conectando com outro neurônio, passando informação adiante, passando informação adiante. Pensam, um neurônio ligado no outro até chegar no nosso cérebro, tá? Esses neurônios, eles levam a informação. Então, por exemplo, assim, tem informação de que tá quente, né? Um neurônio que tá ali ligadinho na minha palma da mão, ali perto da minha pele, né? Ele vai avisar, tá quente. Aí esse vai ir uma informação aqui, ó. Tá quente, tá quente, tá quente. Daí vai passar para outro neurônio. Tá quente, tá quente, tá quente. Até chegar no meu cérebro para avisar que tá quente. O que o meu cérebro vai fazer? Enviar uma informação de volta dizendo pra gente começar a suar. Por quê? Porque daí a gente começa a baixar a nossa temperatura corporal e aí o corpo mantém a homeostase dele. O que é homeostase? É o equilíbrio, né? Então ele mantém a saúde dele. Então a gente tem que pensar que o nosso sistema nervoso ele é formado por vários desses neurônios, um ligado no outro até chegar lá no nosso cérebro. E são eles que comandam todas as funções do nosso corpo, como se movimentar, como sensibilidade, também as emoções, a memória, tudo isso é comandado por eles, tá? Como é que eles se comunicam? Como é que é essa comunicação entre esse neurônio aqui e o próximo? Como é que acontece isso? Agora eu vou, como se fosse aumentar isso daqui de um neurônio ligado no outro, tá? E aí o que a gente tem? A gente tem uma sinapse. O que é sinapse, Georgia? Sinapse é a ligação de um neurônio no outro. Então, tá vendo que aqui eu tenho o fim de um e aqui eu tenho o início de outro, né? Então, eu tenho o fim de um e o início de outro. Aqui se chama fenda sináptica, que é a sinapse, né? A sinapse é a ligação dos dois, aqui é a fenda. O que é essa fenda? Aqui vocês estão vendo que a gente tem vesículas, tá? Cheia de neurotransmissores. Então, aqui eu tenho um neurotransmissor. E ele vai indo aqui, daí ele abre e libera o neurotransmissor, né? Libera esse neurotransmissor aí na fenda sináptica. Aí o que o outro neurônio vai lá? Ele pega e faz essa captura desse neurotransmissor e pega e bota para baixo e começa a desencadear a informação que ele gostaria, que pode ser emoção, pode ser memória, pode ser algum movimento, alguma coisa assim, pode ser qualquer coisa que vai modificar no nosso corpo. Então eu tenho aqui as vesículas neuronais que têm os neurotransmissores, presta atenção, e aí esses neurotransmissores vão abrir e vão liberar o neurotransmissor. Esse neurotransmissor ele vai se encaixar aqui no outro neurotransmissor, no outro neurônio, desculpa, e vai levar a seguir levando a informação. O que é esse neurotransmissor? Aí está a questão da depressão, tá? A gente tem uma série de neurotransmissores no nosso corpo.
A gente pode ter acetilcolina, que está diretamente ligada aos nossos movimentos, a dopamina, que está ligada a se ficar em determinada parte do nosso corpo, ela está muito ligada à questão do aparecimento do Parkinson, por exemplo, quando a gente tem uma desregulação nessa quantidade de dopamina, né? A gente pode ter outro neurotransmissor, que é a noradrenalina, que algumas pessoas acham que ele é um precursor da adrenalina, né, e que está totalmente relacionado à constrição dos vasos no nosso corpo, né. A gente tem também as endorfinas, que são responsáveis por gerar muita sensação de prazer e que a gente tem muito presente durante a prática da atividade física. Então, o que acontece? Quando eu pratico lá a atividade física, eu consigo ter uma liberação maior dessas endorfinas, que são os neurotransmissores que estão aqui nessa bolinha, né? Então, eu tenho aqui um monte de endorfina, vai lá, libero, e daí o que eu tô liberando? Sensação de prazer, tá? Pro outro neurônio até chegar no meu cérebro e o meu cérebro entender isso. Então, a gente funciona basicamente em cima de muitos neurotransmissores, muitos hormônios também, mas muitos neurotransmissores, tá? E aí tem um neurotransmissor que ele é fundamental dentro desse processo, que é a serotonina. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, a serotonina, o que acontece? A serotonina, ela gera uma sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade, né? E aí, o que o nosso corpo sente? Ele se sente bem quando a gente tem uma boa produção de serotonina. Algumas pessoas que têm depressão, elas têm reduzido essa quantidade de serotonina, ou elas têm uma dificuldade nessa ligação. Então, é como se fosse assim, ó. Essa serotonina, ela é liberada em pouca quantidade aqui por outro neurônio, ou talvez o outro neurônio não consegue ler essa serotonina, entende? E aí o que acontece? Não consegue desencadear essa sensação de bem-estar, né? Então é isso que acontece quando a gente tem depressão, a gente tem um déficit nessa questão. Se eu não produzo serotonina bastante, em boa quantidade, eu não tenho essa sensação de bem-estar, mas eu também tenho o meu sono prejudicado, porque para mim produzir melatonina, que é o hormônio do sono, eu preciso ter uma boa quantidade de serotonina. Então, olha só, então eu tenho toda a união de vários neurotransmissores para mim ter uma boa condição mental, emocional, enfim, física. Não é uma questão só de tu pensar certo, é uma questão fisiológica mesmo do nosso corpo. Então ali eu tenho os principais neurônios, que são a noradrenalina, a dopamina, a noradrenalina principalmente associada aí às atividades mais de concentração, de estado de alerta, de energia. Aí eu tenho a dopamina, que é de prazer, recompensa, motivação, a serotonina, onde eu tenho uma melhora do meu humor, uma melhora na minha cognição, melhora na sensação de bem-estar. Então eu tenho que ter tudo isso. Se eu tenho de mais ou de menos, eu vou ter alguma alteração em alguma parte do meu estado emocional ou mental, enfim, nesse sentido. O que são os antidepressivos, tá? Os antidepressivos, eles são os inibidores da recaptação da serotonina, que é o quê? A serotonina, ela é liberada aqui. Se esse neurônio ele não pegar, ela fica solta ali e esse neurônio busca de volta, ele não deixa ali. O que acontece quando a gente toma um antidepressivo? Essa serotonina, ela sai aqui, ela é liberada. Só que daí, quando esse neurônio aqui já pegou a serotonina que estava sobrando, em vez desse neurônio pegar o resto de volta, não, ele fica inibido de pegar. Então eu fico com mais serotonina por mais tempo aqui na minha fenda sináptica, e isso garante a minha sensação de bem-estar por mais tempo. Por quê? Porque daí esse neurônio aqui debaixo que tá pegando para fazer essa comunicação, ele vai ter acesso a mais tempo para pegar essa serotonina ali. Então, isso é super importante, tá, pessoal? A gente entender. E aí, o que acontece? Como é que eu posso ter essa produção de serotonina normalmente, né? Naturalmente. Eu posso ter isso através de atividade física e meditação, né? Mas isso vocês vão ver nos próximos episódios. Mas a gente pode ter, sim, essa prática em partes através de questões naturais. Agora eu posso ter uma alteração genética de ter uma dificuldade nessa produção e aí eu preciso tomar remédio, entende? Isso daqui não é brincadeira. Então o nosso corpo ele é todo formado assim, construído da melhor forma possível que se encaixa. Se tem algo que não está encaixando, nada do restante vai encaixar. Então é importante, quando a gente fala em tratamento de depressão,
a gente falar sobre o tratamento medicamentoso com um profissional especializado, se for necessário, mas a gente também pode falar sobre outras questões, né, que colaboram com o nosso desenvolvimento, enfim, com o nosso tratamento, com a nossa melhora. A gente tem que dar condição para o nosso corpo se recuperar de tudo isso e começar a facilitar a produção dos neurotransmissores necessários para que a gente tenha essa sensação de bem-estar. E mesmo que a gente não tenha depressão ou a gente não esteja passando por uma situação de tristeza, por que não melhorar essas condições de ter esses neurotransmissores presentes e melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então a gente vai ver que vai ter vários alimentos, vão ter várias atividades que a gente pode fazer no nosso dia, que estão super acessíveis a nós, que fazem a produção desse neurotransmissor, sem a gente precisar, de repente, tomar um medicamento. Mas, claro, sem tirar, se for necessário, não tem problema também, tá bem? Então, fiquem ligados nos próximos episódios que serão específicos sobre depressão e alguma situação que a gente pode fazer para colaborar nesse quadro, tá bem? Um abraço e se tu gostou, comenta aí embaixo pra gente saber e receber o teu feedback.